Fala Futuro Dev, bem-vindo a mais uma aula. A gente vai estar estudando sobre estrutura de repetição, que é um dos assuntos mais interessantes e mais legais para a gente aprender nesse contexto de introdução à lógica, certo? Então, o que é estrutura de repetição? A gente já sabe o que é uma estrutura de repetição, a gente já estudou, já fez um monte de desafio lá com Portugal. Agora a gente vai só relembrar o conceito e aplicar no Dash. Eu te garanto que não é tão diferente, muda um pouquinho ali as coisas para o inglês, mas a lógica permanece a mesma, a ideia mesmo é a gente trazer o conceito e conseguir aplicar dentro dessa linguagem que a gente está aprendendo. Nesse conceito aqui, a estrutura de repetição, ela é uma estrutura que permite executar mais de uma vez o mesmo comando ou conjunto de comandos, de acordo com a condição ou com um contador. Por exemplo, somar 20 diferentes valores. Então, se você tem que somar aí 20 valores quaisquer que o usuário digitar, você tem que ficar repetindo até ele digitar as 20 vezes esse valor e no final você tem que somar. Então você vai perguntar, digite o valor 1, digite o valor 2, 3, 4, 5, 6, 7... Imagina você escrever um código, né? Ia ter que fazer pelo menos 20 variáveis, 20 algoritmos repetidos, um monte de coisa, daria uma dor de cabeça. Mas quando a gente chega na estrutura de repetição, fica bem mais simples, porque a gente consegue criar um laço que vai só se repetindo a quantidade de vezes que a gente quiser. Certo, pessoal? Existem alguns tipos de estrutura de repetição dentro do Dash, não só essas quatro, mas essas são as quatro principais. Essas outras que a gente não vai citar aqui na aula, a gente vai ver aí ao decorrer do curso, algumas aulas específicas que dá para utilizar elas. Mas essas daqui vai ser o suficiente para a gente dar continuidade. Então a gente tem o while, o do while, o for e o for-in. Trazendo na tradução para português, é o enquanto, o faça enquanto, o para e o para cada item em uma lista, que é um negócio mais específico ali. Então, basicamente essas três primeiras, elas funcionam exatamente igual ao que a gente aprendeu lá no Portugal. E a gente vai estar vendo aqui no decorrer dessa aula. E o for-in ele funciona de um jeitinho um pouquinho diferente, mas a gente vai ver também. O primeiro dos nossos laços é o while, que é justamente o enquanto. E ele funciona da seguinte maneira: a gente define o comando, depois a gente define a expressão lógica que a gente vai verificar, e por último a ação que irá repetir enquanto a lógica for verdadeira. E aí primeiro a gente verifica, depois executa. Então, a gente verifica lá, a lógica é verdadeira, a gente executa. Aí vai lá e verifica de novo. A lógica continua sendo verdadeira, executa de novo, e vai executando até aquela lógica ser falsa. Então, enquanto a situação que você colocar for verdadeira, a gente vai repetir. E a gente vai já ver o exemplo de como que isso funciona, né? E a gente vai contar aí, somar N valores que o usuário digitar. Então a gente vai fazer uma expressão que vai repetir N vezes. Então a gente vai somando, somando, somando e vai perguntando para o usuário se ele quer adicionar de novo. Vamos lá no Visual Studio para ver como é que isso funciona. Certo, já estou com o Visual Studio aqui aberto e a gente vai fazer esse algoritmo aí que a gente vai executar e justamente vai somar a quantidade de números que o usuário quiser digitar. Então eu quero somar 10 com 20, com 30, 40, 50 e acabou. Quero somar 1000 números, quero somar 2 números. Então a gente vai fazer um algoritmo simples assim, usando um laço de repetição while, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar um main, abre e fecha chave, certo? Você também pode fazer assim direto, mas o ideal é você colocar aqui um void main, beleza? Salvamos aqui. E aí a gente vai trazer a seguinte situação. A gente tem que somar uma quantidade de números aí que o usuário quiser digitar. Então o usuário vai ter que digitar. E aí a gente vai fazer nosso laço de repetição, certo? Então, o laço de repetição vai ser o while. Então a gente já tem aqui, ó, a gente já tem a sugestão do Visual Studio para o while, que ele já traz aqui, que é basicamente o while. A gente vai estabelecer a condição aqui. E aí a gente vai executar a repetição. Eu vou deixar a condição dando um erro aqui, para já a gente olhar. Então, vai ser, enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai pedir para o usuário digitar o número, a gente vai somar e vai perguntar se ele quer continuar. Então, para a gente pedir para ele digitar alguma coisa, a gente tem que importar aqui o Dash.io. Então, import Dash.io. Aí a gente pede para ele digitar, né, o número. Então, um string aqui, número. E aí eu vou chamar o número de number, que é em inglês, né? E aí, number vai ser igual stdin.readLineSync. A gente vai ler aqui. Tá dando erro porque o readLineSync retorna um string que pode ser nula, né? A gente coloca aqui certinho, beleza? E aí eu vou chamar de número em texto, né? Number in text. Daí a gente vai transformar esse número em texto em um número, né? Então a gente vai ter que usar lá o parse. Então a gente pode ser, no caso, vamos botar para ser o número double. Então double number, agora sim vai ser o number, que vai ser igual o double.tryParse, tá? E a gente vai tentar passar o number in text para número. Teste. Só que esse number in text pode ser nulo. A gente coloca aqui as duas interrogações, tá?
coloca as aspas aqui, coloca um zero, caso dê errado. E aí, se ele não conseguir passar também, a gente usa essa lógica. Caso ele não consiga passar, a gente passa um zero aqui para o nosso número. Então, a gente já tem aqui o número que o usuário vai digitar. Para ficar até mais legal, vamos colocar um print. Digite um número para adicionarmos. 2 pontos, certinho. Aqui a gente já tem. E aí a gente vai ter que ter uma condição aqui. Que vai ser, enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai continuar perguntando para ele. Daí, a gente pode perguntar para ele se ele quer continuar. A gente deve perguntar isso para ele, porque a gente vai digitar o tanto que ele quiser, né? Então, para isso, a gente vai ter que ter uma string aqui, que vai ser a resposta. Então, answer. Essa answer, a gente já tem que começar ela com um valor, porque a gente primeiro verifica se a resposta, se a condição proposta é verdadeira, e depois a gente executa. Então, se a answer for verdadeira, e nesse caso, se ele quiser continuar, ele escolhe S ou N. Eu vou colocar um S aqui, certo? E aí, enquanto a resposta for igual a S, a gente vai repetir, certo? Então, a gente pergunta aqui, digite o número para adicionar, tudo certinho, papapá. Daí, depois que a gente já tiver transformado em número aqui, a gente vai adicionar ele ao total, já que a gente faz isso. Mas vamos concluir aqui a repetição. Então, a gente pegou, adicionou um número e vamos perguntar, você quer continuar? Você quer adicionar outro número? Outro número? 2 pontos, ponto e vírgula. E aí a gente também lê a resposta dele, né? String, resposta. Então, eu vou chamar de user answer, que é tipo resposta do usuário. User answer. Que vai ser igual stdi ponto readline sync ponto e vírgula aqui, certo? E aí a gente atualiza a answer para ser igual o user answer. E como isso daqui pode ser nulo, né? E caso ele não tenha digitado nada, caso isso daqui tenha sido nulo, a gente vai considerar que a resposta dele foi ou não. Então, se isso daqui for nulo, então a resposta dele foi ou não, para não ter um bug, né? Para a gente não quebrar isso. E aí a gente já tem a resposta dele. Daí a gente executa aqui, pergunta se ele quer continuar, se a resposta for não, a gente para de executar. Mas enquanto a resposta dele for sim, a gente vai estar repetindo, a gente já vai ver isso na prática, tá? Então você quer adicionar outro número? Sim ou não? Certo? Daí a gente vai ter aqui o total de números, né? O total da soma dele. E eu vou criar aqui uma outra variável, que vai ser um double, que eu vou chamar de total. O total, que é a mesma coisa em inglês ou português, que vai começar com 0. E aí, a cada número que ele adicionar, a gente vai pegar o total mais igual o número. E aí a gente adicionou. E aí, depois que a gente repetir quantas vezes o usuário quiser, a gente vem aqui embaixo e coloca o total da soma foi 2 pontos total. E aí a gente já tem aqui o nosso algoritmo no jeitinho de executar. Agora a gente vai testar para ver se tudo deu certo, beleza? Vem aqui no terminal, lembrando que só dá para executar pelo terminal quando tem entrada assim de fora. Eu vou entrar aqui na pasta de estrutura de repetição, então para entrar nessa pasta, cd estrutura de repetição, dá um enter aqui, e aí eu posso executar o arquivo while.dash, que é o nome do arquivo dessa aula. Então, dash run com n, né, while.dash. E aí quando a gente executar, chega aqui, digite o número para adicionarmos. 10. Você quer adicionar outro número? Quero. Digite o número para adicionarmos. 12. Você quer adicionar outro número? Não quero. O total da soma foi 22. Ele somou justamente 10 com 12. Então, enquanto a resposta foi sim, ele foi somando. Então, a gente já começou a resposta como sim, né? Então, ele já verificou que a resposta é igual a sim? É. Então, a gente já começa executando. Se eu começasse essa resposta como não, ele verificava aqui de cara e não executaria. Porque a resposta começou com não, e não é igual a S. Começou com N, né? E N não é igual a S, então ele já passa direto. Vamos até executar para poder fazer esse teste. E é justamente isso que diferencia o do
o do while e o while. Então, tipo, ele já passou aqui direto, não repetiu nenhuma vez porque ela começou com N. Agora a gente vai ver o do while, acho que vai ser bem tranquilo. E vamos voltar lá na aula. Agora a gente vai ver o do while, que é o faça enquanto, mesma coisa lá do Portugal. E aí a diferença do while pro do while é justamente que a gente faz primeiro, executa depois. Vocês viram lá que a gente verificou primeiro, né? A gente já verificou se a resposta era sim e depois que a gente executou. E aí toda vez verificava primeiro, executava depois. Agora é ao contrário. A gente executa primeiro e lá no final a gente vai verificar. E aí facilita, tendo esse exemplo que a gente trouxe agora, porque a gente não precisa necessariamente começar com a resposta, beleza? Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Certo, eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? Vai ser o mesmo exemplo, só que agora utilizando o do while. Então, eu vou criar aqui um arquivo do while.dart. Lembrando que sempre é legal trazer o espaço dentro do nome de arquivo com um tracinho ali embaixo, tá? Daí eu vou copiar aqui esse algoritmo, dar um Ctrl A para copiar tudo, colar aqui. E aí, vamos fazer o seguinte. A execução vai ser a mesma coisa. A gente sempre vai perguntar, pedir o número para ele adicionar. A gente vai ler esse número, vai adicionar o total e vai perguntar se ele quer responder. O que muda é o laço de repetição, porque agora a gente não precisa iniciar com a resposta. E aí, a gente não precisa iniciar com essa resposta. A gente aqui vai dar um erro porque não tem nenhuma resposta, né? E a gente vai fazer o seguinte, então vai ser do, e a gente vai fazer isso daqui, né? Vai fazer toda essa questão aqui, enquanto a resposta for igual a essa. Então, a gente não precisa iniciar aqui, a gente faz tudo, no final a gente recebe a resposta e aí verifica se ela é igual a essa. E aí facilita ainda mais porque a gente não precisou estabelecer nenhum valor para cá. E tanto que a gente poderia colocar esse tipo de variável como later. Por que como later? Porque ela não precisa começar com nenhum valor, mas ela não vai ser nula. Ou seja, em algum momento aqui, a gente vai ter que adicionar a resposta antes de utilizar ela. Então, eu estou garantindo que aqui dentro eu vou adicionar uma resposta ao answer, que é essa variável, antes de eu utilizar ela aqui no while. Então, eu vou fazer isso daqui, adicionar a resposta e aí verifico se ela é igual assim. Então, a gente manteve o conceito, manteve a lógica, só que facilitou para a gente, porque ficou do jeito mais correto de se fazer. A gente não precisou iniciar nenhum valor como se já fosse a resposta do usuário. A resposta do usuário vai ser só o que o usuário digitar. Isso facilita demais a nossa vida. Vamos lá dar uma olhada, vamos ver como é que isso daqui executa? Deixa eu abrir aqui, deixa eu clicar no terminal aqui, salvar, né? Deixar tudo certinho. Clicar aqui no terminal, opa. Clicar aqui direitinho, tal, vou limpar, pode usar um clear para limpar. E aí eu vou executar, então dart run do while.dart. Usei o tab para poder complementar. Então, começa aqui, ele já executa direto, se eu não botar nenhuma resposta. Então, digite o número para adicionarmos. 10. Você quer adicionar outro número? Sim, quero. Digite o número para adicionarmos. 563. Você quer adicionar outro número? Quero também. 9. 90. Quer adicionar outro número? Sim. 9. Você quer adicionar outro número? Não, não quero. Então, o total da soma foi 672. E aí a gente conseguiu fazer justamente esse laço de repetição N vezes, então quantas vezes o usuário quis, né, o usuário desejou, e a gente fez uma soma sem necessariamente colocar uma resposta como a gente fez aqui no while. Então no while a gente já começou com a resposta, e se a resposta fosse qualquer outra coisa diferente do essa, a gente não repetiria nenhuma vez. E aí nesse caso não tem condição, tipo, ela sempre vai repetir pelo menos uma vez até a gente coletar a primeira resposta do usuário. Certo? Agora o nosso terceiro método de repetição, que é o for. O for ele significa em inglês, né, o para, e ele executa da mesma forma que a gente fez lá no Portugal. Então a gente define qual valor que vai começar, depois a gente define a condição para ocorrer e por fim a gente coloca o passo a ser realizado. Nesse caso aqui, né, para cada a gente criou o for, aí tipo do inteiro i começando em 0, enquanto esse i ele for menor ou igual a 10, a gente vai adicionar mais um i. Então a gente vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até ele chegar em 10. Vamos ver se na prática é bem tranquilo de se fazer. E aí dá para a gente ter uma noção mais de como que funciona, mas eu acho que você já sabe porque a gente já fez isso lá no Portugal. Certo? Já estou aqui com o meu arquivo criado, né? Vamos criar aqui um void main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Daí eu vou fazer um contador bem básico aqui só para a gente testar, contando, por exemplo, de 20 até 30. Então, for
E aí a gente cria aqui um inteiro i, que começa em 0, começa em 20, né, no caso. Enquanto esse item ele for menor ou igual a 30, a gente vai adicionar mais um. E aí a gente pode colocar aqui um print no i. Então a gente vai contar, começa no 20 e vai até ele ser igual a 30. Então, enquanto ele é menor ou igual a 30, a gente vai adicionando mais um até ele chegar lá no 30, é bem tranquilo. Vou até executar aqui pelo console de depuração, que vai ser mais fácil para a gente visualizar. Então ele contou de 20 até 30. A gente não precisa executar lá pelo terminal. Mas é bem simples. Isso daqui a gente pode utilizar, por exemplo, para fazer uma calculadora. Então, uma calculadora, entre aspas, né? Por exemplo, eu quero a calculadora aí do... Quero saber a tabuada do 5. Então, posso colocar aqui um print i vezes 5 é igual. Aí abre aqui um cifrãozinho i vezes 5. Vou colocar aqui um xzinho. E aí, quando a gente executar, a gente quer saber a tabuada entre 20 e 30. Então, a gente sabe aqui, ó, 20 vezes 5 é 100, 105, 110, 115, até o 150, que é 30 vezes 5. Então, a gente consegue trabalhar isso da maneira mais simples e do jeito que a gente consiga ter mais assertividade. E, às vezes, até um jeito mais eficiente de se trabalhar aí com Dart e com lista de repetições, beleza? O nosso quarto item aqui na nossa lista de estruturas é o for-in, que é um dos itens que a gente não vai se aprofundar tanto nessa aula, porque a gente precisa saber bastante de listas para a gente conseguir trabalhar ele certinho. Então, quando a gente tiver aula de listas lá na frente, a gente vai trabalhar melhor, a gente vai saber um pouquinho mais como que funciona, mas eu vou dar um overview aqui por cima para vocês compreenderem. Então, ele significa ali para cada item na lista, e aí é como se a gente tivesse aqui uma lista de itens, tá? E aí, tipo, por exemplo, a gente tem aqui essa lista de inteiros, tem 0, 1 e 2. Aí eu crio aqui for normal, aí eu crio inteiro item dentro da lista de itens. Então, para cada item que tiver nessa lista, ele vai gerar um item. É como se ele repetisse para cada item. Então, tipo, eu tenho o 0, 1 e o 2. Ele vai repetir o 0, o 1 e o 2. E o item vai ser justamente cada item desse daqui. Se é uma lista de string, vai ser cada item da lista de string. Se é um item de inteiro, vai ser cada item da lista de inteiro. Então, ele funciona exatamente assim. A gente vai ver ali um exemplozinho por cima para ver como é que ele funciona direitinho. Certo? Estou aqui já com o arquivo aberto. Vamos criar aqui um void main. Abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. E aí a gente vai criar aqui uma lista de números de strings, no caso. Então, vou criar uma lista de string que vai ser meus itens. E aí eu vou criar essa lista aqui. Eu vou colocar alguns itens. Por exemplo, ao invés de chamar de itens, eu vou chamar de names. Names, que vai ser uma lista de nomes. Então, eu vou botar aqui William, Wanderson, Gabriel. Opa, faltou aqui uma das coisinhas. E João. Então a gente já tem essa lista com 4 nomes, né? E aí a gente vai criar aqui, ó, para cada. E aí, tipo, o item vai ser um string, né? String item dentro da nossa lista. Para cada nome dentro da lista de nomes, a gente vai fazer alguma coisa. Então, para cada nome dentro da lista de nomes, a gente pode colocar um print. O nome é 2 pontos, nome, name, né? E aí, para cada item dentro da nossa lista, a gente vai executar isso daqui. E a gente pode fazer algumas verificações. Então, quando a gente executar aqui, a gente vai ter, para cada nome, a gente executa uma vez. Então, o nome é William, o nome é Vans, o nome é Gabriel e o nome é João. Então, a gente tem justamente essa facilidade para trabalhar com for-in. Certo? A gente já pegou todo o conceito dessa aula e agora a gente vai fazer um exercício para justamente estar trazendo essa prática, certo? E nosso primeiro exercício é justamente fazer um programa que gera e escreve os números primos entre 30 e 60, indicando também a soma de todos esses números e a quantidade de números que são primos. No caso ali, tipo, entre 1 e 3. Entre 1 e 3 todos os números são primos, a quantidade é 3, a soma deles é 6, e a gente teria que exibir os 3, certo? Então a gente vai fazer esse exercício um pouco complexo, muita matemática, mas a gente vai conseguir fazer. Vamos lá? Certo, estou aqui já com o Dart criado, adicionei esses comentários aqui para a gente se basear. Vamos criar aqui o main.
abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, né? E aí o seguinte, primeira coisa, a gente tem que descobrir como que a gente identifica o número primo, certo? O número primo é um número que é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Então, o 3. O 3 eu posso dividir por 3, que vai dar 1. Eu posso dividir por 1, que vai dar 3. Se eu dividir 3 por 2, ele vai dar 1,5. Então, ele não é um número aí que é primo, certo? E aí a gente vai ter que trazer essa lógica. A gente vai ter que fazer isso para cada número. Mas antes, a gente tem que contar aí entre 30 e 60 e sair verificando de cada número, de um por um aí, quais que são os primos. Então vamos lá. Então, a gente vai criar um contador aqui para um for, né? Que começa aí, que é um inteiro, que começa em 30 e vai até 60. E aí a gente vai de um por um, né? 30, 31, 32, 33. Adicionando aí mais um. Certo. A gente contou aí de 30 até 60. E agora, para cada número desse, a gente vai ter que saber se ele é primo ou não. E como é que eu sei isso? Aí eu tenho uma lógica que a gente vai ter que fazer, que é o seguinte: a gente vai ter que dividir por todos os outros números. Como assim? Se é o número 10 e eu quero saber se ele é um número primo ou não, eu vou ter que dividir ele por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 e não por 1, porque por 1 eu já sei que ele divide. Eu vou ter que dividir do 9 até o 2. Então sempre ali menos 1, certo? E aí, vocês já perceberam que é uma repetição. Então a gente vai ter que criar um outro contador que começa, se é no 10, ele vai ter que começar no 9, né? Então se é no 30, vai ter que começar no 29 e que vai até o 2. Não precisa ir até o 1, porque o 1 a gente já sabe. Então a gente vai criar um for, vou chamar aqui de inteiro j, que ele vai começar no i menos 1. Como assim? 10, se o i é 10, ele começa no 9. Então ele vai começar no i menos 1. Ele vai até ele ser, a gente vai executar enquanto ele é maior que 1. Então, ele vai até ele chegar em ser 1. A gente não vai executar quando ele passar de 1, certo? E aí, a gente vai sempre subtraindo, né? No caso aqui, é enquanto o j, não é o i. O i ele é do outro laço de repetição. Então, enquanto o j ele for maior que 1, a gente vai repetir até que ele chegue a ser 1. Ele chegou em 1, a gente não executa mais. Então, esse j a gente vai também tirar 1. Então, começa no 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Chegou no 1, parou. A gente não repete quando chegar no 1. Então, a gente já tem aqui cada número. E aí, a gente vai ter que pegar e saber o resto da divisão do i pelo j, tá? E a gente vai ter que saber se é 0. Como assim? Vamos lá, vou fazer aqui por partes. Então, int resto vai ser igual o resto da divisão de i por j. Beleza, eu já tenho esse resto. Se eu divido, por exemplo, 9, eu divido 9 por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o resto é 0. Logo, o 9 ele não é um número primo, porque ele dá para dividir por outro número que não é ele mesmo e 1. Entendeu? Então a gente vai verificar. Eu tenho um resto. Se em algum desses casos o resto ele for igual a 0, então esse número ele não é primo. Conseguiu compreender? Porque a gente tem que trabalhar um pouquinho a lógica aqui. Por exemplo, o 4, né? Eu não vou dividir o 4 nem por ele e nem por 1, porque eu já sei que dá para dividir. Mas eu vou dividir ele por 3 e por 2, que seria ali aquele laço, né? Então, eu divido o 4 por 3. O resto da divisão dá quanto? Dá 1. Não, dá 3 também, porque 4 não dá para dividir por 3. Na verdade, 4 dividido por 3, não dá. E aí, vai dar tipo 1 ponto não sei o que, não vai dar para poder fazer direitinho. Se eu divido 4 por 2, a resposta dá 2 e o resto é 0. E logo, se eu conseguir dividir o 4 por 2 e o resto foi 0, então o 4 ele não é um número primo, porque dá para dividir por 2 também. Então a gente pega o resto, tá? Da divisão entre o número i, que é o número selecionado, por j, então tipo, do i até chegar lá no 2. E aí a gente vai ter um bool aqui, que a gente verifica se ele é primo. Então eu vou até botar aqui, ó, is primo. E eu não sei bem a tradução do is primo em inglês aí, como é que a gente vai trazer,
certo? Então, ele vai ser primo. De início eu vou colocar como true para a gente já começar com o valor, tá? E aí, ele vai deixar de ser primo quando o resto, ele vai continuar sendo primo no caso, quando o resto for diferente de zero. Se em algum momento o resto for igual a zero, ele não é mais primo. Pegou? Vamos lá. Então, para cada item, a gente vai pegar aqui, is primo vai ser igual, e aí a gente vai ter que usar aqui um operador lógico, tá? Ele mesmo e a nossa verificação. Então, ele vai ser primo se o resto for diferente de zero. Tá um pouquinho complexo, mas depois você vai dando recapitulada, vai dando uma olhada, tá? Para ver como é que funciona. Isso daqui é dá um pouquinho mais de dor de cabeça para a gente entender. Então, a gente está verificando. Ele começou como true, né? Se eu dividir aqui o 4 por 3, o resto deu diferente de zero. Então, true, e aqui é diferente de zero? É true também. Então, dá true. Beleza. Fui lá e dividi agora o 4 por 2. O resto deu zero? Deu. Isso daqui tá true, né? True, e isso daqui, o resto deu diferente de zero? Não deu diferente de zero. Então, aqui ficou falso. Depois, quando a gente fizer um false e um número verdadeiro, vai dar false, e assim sucessivamente. Então, a gente já vai ter essa variável, sabendo se o número é primo ou não. E aí, a gente executou tudo. Certo? Então, isso daqui ele já identifica pra gente se o número é primo ou não. A gente já vai ter a variável aqui indicando se ele é primo. E aí, se ele for primo, a gente pega e mostra ele na tela. Print i. Então, a gente mostrou ele aqui na tela. Daí, a gente precisa somar a quantidade de todos os primos e indicar a quantidade. Então, eu vou criar aqui fora um int, uma quantidade, que td, começa em 0. E a gente vai criar também um int, uma soma, né? Que vai ser também, vai começar em 0, certo? Então, se ele for primo, a gente adiciona mais um aqui a quantidade, um QTD++, e a gente adiciona também um mais igual, ele mesmo, a nossa soma. Daí, no final, a gente mostra aqui, print a soma dos valores primos é soma. Print a quantidade de valores é QTD, ponto e vírgula. E aí, quando a gente executar, teoricamente é para funcionar. E daí também, para a gente conseguir fazer esses cálculos, vamos pegar aí um número mais curto. Ao invés de ser de 30 a 60, vamos colocar aí de 1 até 9, até 10. Vamos colocar até 10. E aí depois a gente verifica se está certo. Então a gente soma aqui, executa aqui, e a soma dos valores primos é 18 e a quantidade de valores é 5. Então, entre 1 e 10, 1 é um número primo, que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, que é 1. O 2 é também um número primo, porque só dá para dividir por 2 e por 1. O 3 é um número primo, que só dá para dividir por 3 e por 1. O 5 é um número primo também. O 7 também é um número primo. Agora, os outros números, eles não são. Então, o 4 não é um número primo. O 6 também não é um número primo, porque dá para dividir por 2 e por 3. O 8 também dá para dividir por 2. O 9 dá para dividir por 3. E o próprio 10 também dá para dividir por 2. Então, eles não são um número primo. A gente criou, fez a verificaçãozinha aqui, tá? Foi dividindo de um por um, foi verificando. E aí a gente trouxe. E aqui a gente trouxe essa lógica justamente para identificar se esse número é primo ou não. Eu sei que pareceu um pouco complexo, e realmente é complexo isso daqui. E eu peço que vocês parem, revisem, dêem uma olhada. A gente vai estar com o código disponível aqui dentro da plataforma, para justamente vocês compreenderem como é que isso funcionou. Eu sei que envolve um pouquinho de matemática e muita lógica. Qualquer dúvida é só chamar a gente lá, tá? Mas no caso aqui, a gente quer saber a soma dos números primos entre 30 e 60, e não entre 1 e 10. Então, quando a gente executar, os números primos entre 30 e 60 são esses: 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. A soma é 311 e a quantidade é 7. Então, a gente já tem nosso algoritmo aí funcionando. Agora, depois de um exercício mais complexo, a gente vai fazer um exercício mais de boa, né? Que é fazer um programa que escreve a tabuada de multiplicação do 23, só que inicia em 10
e termina no zero. Isso daí eu até fiz ali mais antes, né? Eu fiz uma tabuadazinha, mas agora a gente vai fazer uma tabuada um pouco mais específica, contando aí, voltando, né? Vamos lá. Certo? Aqui com o visual aberto, vamos criar aqui um void main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. E aí a gente tem que fazer a tabuada do 23, que começa em 10 e termina no zero. Então, é um for que nosso contador começa em 10 e termina no zero. Então, enquanto ele for maior que zero, maior ou igual a zero, a gente vai reduzir 1. E esse daqui é bem simples. Então, a gente só vai colocar aqui um print. Como é a tabuada do 23, né? 23 vezes o i, né? Vai ser igual a 23 vezes i. E aí a gente coloca aqui o ponto vírgula. Isso daqui é bem simples, então quando a gente executar aqui, a gente vai ter justamente a tabela começando no 10 e terminando no 0. Bem de boa para se fazer e bem simples para estar praticando aí os lances de repetição. Então, esse é o nosso último exercício. A gente vai fazer um programa simples que vai ler quantos produtos que o usuário quiser adicionar e ao final a gente vai indicar o valor total da compra que ele fez e quantos produtos ele comprou. Então, bem tranquilo, vai adicionando os produtos, o valor do produto. No final a gente indica quanto que deu e quantos produtos ele comprou, beleza? Vamos lá. Certo, gente? Aqui com o visual já aberto, né? A gente vai ter que executar aí esse exercício. E a ideia é justamente lermos aí quantos produtos que o usuário quiser adicionar, o valor desse produto. No final a gente mostra quanto que deu a compra e quantos itens ele comprou. É bem tranquilo. Então vamos criar aqui um void main, abre parênteses e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. E aí a gente vai ter que ter a resposta do usuário, né? Então string answer, ponto e vírgula. Vou chamar de later. E aí eu vou usar o do while. Primeiro a gente registra o produto, depois a gente verifica a resposta dele. Então, do while, enquanto a resposta for igual assim, a gente vai adicionar mais produto. E o que é a resposta? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai pedir para o usuário digitar uma resposta, né? Então, print quer adicionar mais um produto. E aí a gente vai ler. Então, para a gente ler a resposta dele, a gente vai pegar aqui, né? E cadê? Deixa eu ver, importar o Dash.io. Em seguida, a gente pode ler aqui, pedir para ele digitar o valor. Então, string. E aí eu vou botar, na real, eu já vou usar o answer direto. Eu vou pedir para ele digitar direto na variável. Vai ser igual a stdin.readline_sync. Se isso daqui for nulo, a gente passa a resposta como não. Então, a gente já pergunta se ele quer adicionar mais um produto e lê a resposta e já vê se dá para continuar. Beleza? E aí, dentro dessa repetição, a gente vai pedir para ele adicionar um produto. Então, a gente pode botar um negócio aqui legal. Então, print. Qual produto você vai adicionar? E aí a gente deu o nome do produto. String, interrogação, product. E vamos usar já o inglês, né? A gente vai stdin.readline_sync. Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Aí em seguida, depois que a gente deu o nome do produto, vamos perguntar qual que é o valor. Qual o valor do produto? E aí, a gente também vai ter que ser em string, né? Product price. E aí vai ser aqui em texto, né? Vou botar um text aqui. Isso é igual a stdin.readline_sync. Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí a gente vai transformar isso daí, esse product price text, em product price, né? Vai ser um double product price, vai ser igual aqui, né? A um double ponto trypass. A gente vai tentar passar ali o texto. Se o texto for nulo, a gente passa um texto aqui com zero. E se o trypass der nulo, a gente passa um zero para ele, só para não quebrar. Em seguida, a gente já tem aqui o produto e o preço do produto. Na real, o nome do produto nem é tão necessário. Eu coloquei aqui só para deixar mais bonitinho.
E como a gente já tem um preço do produto, a gente quer saber lá o total da venda e a quantidade de produtos. Então a gente cria aqui outras variáveis aqui em cima, uma chamada total sale, que é o total da venda, que eu vou começar em 0, e um double chamado aqui quantidade de produtos, né? QTD, vou chamar só de QTD, que é mais fácil. Começa também em 0. E aí, para cada produto que ele adicionar, né? A gente vai aumentar a quantidade de produtos. A gente adiciona aqui um mais. E aí, para cada produto também, a gente vai ter que adicionar o total sale. A gente vai adicionar a ele o valor do produto. Então, product price. Então, a gente vai executando, adicionando aí a quantidade, adicionando o preço. E aí, no final, depois a gente mostra aqui tanto que deu, né? Quanto que deu a venda e quantos produtos a pessoa comprou. Então, você comprou a quantidade de produtos, né? E o valor total foi 2 pontos, total sale, ponto e vírgula, certinho. Lembrando que total sale significa o total da venda. E aí, tipo, dá para você entender de algumas outras formas. Então aqui a gente já tem um algoritmo certinho, vamos executar, né? Deixa eu limpar aqui. E aí a gente vai executar o nosso produto.dash. Então, dash run, produto.dash. Começa aqui executando. Qual produto você vai adicionar? Por exemplo, camisa. Qual o valor? 19,23. Quer adicionar mais um produto? Sim. Qual produto você vai adicionar? Short. Qual o valor do produto? 89,90. Quer adicionar mais outro produto? Não, não quero. Então você comprou 2 produtos. O valor total foi de 109, que é justamente quando você soma 89 com 19 dá 109, e aí dá um monte de questão de casos decimais. Você pode colocar aqui um ponto toString, né? No caso, teria que colocar aqui entre chaves. Total sale, ponto toString as fixed, e aí você coloca o 2 aqui, que fica certinho. Tomando sempre cuidado aqui para não quebrar a linha, tá, gente? Tá vendo que ele passou um pouquinho da linha? A gente pode colocar aqui com 2 aspas, que ele vai ficar certinho aí, para não quebrar esse padrão do Dash. E aí, quando a gente executar, deixa eu limpar aqui de novo. A gente executa aqui o Dash run produtos.dash. Qual produto você vai adicionar? Arroz. Valor, R$90. Quer adicionar mais um produto? Sim. Qual produto você vai adicionar? Feijão. Valor do produto, 89. Quer adicionar mais um produto? Sim. Cachorro quente. Deu quanto? 78. Quer adicionar mais um produto? Ah, não quero não. Você comprou 3 produtos, o valor total foi R$257. Então, ele não arredondou mais, caso desse mais caro em 2, ficou certinho. Então, esse é o algoritmo para resolver esse exercício. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido o conteúdo. Se não, chame a gente. Sei que está um pouquinho complexo, tem alguns conteúdos ali que é um pouco novo, mas como vocês já tiveram a base, eu acredito que vão tirar de letra, certo? Então é isso, obrigado, até a próxima aula. Vai ter uns exercícios bem legais para vocês praticarem esses conteúdos. E é isso, obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.